Hoje nós vamos falar sobre o Antigo Egito. O Egito é um país que existe até hoje, logicamente, muito diferente do Egito Antigo que a gente vê nos livros de história. O Egito Antigo ele desperta muita curiosidade devido aos seus mistérios, às pirâmides, a questão das múmias, dos faraós. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui na videoaula. O Egito ele fica no nordeste da África e mais ou menos em 5000 a.C., comunidades agrícolas denominadas de nomos se formaram próximas às terras do rio Nilo. Eram comunidades agrícolas que aproveitavam-se da fertilidade das terras que ficavam próximas ao rio. Numa dessas postagens eu comentei que Heródoto, que era um historiador grego, ele teria dito que o Egito é uma dádiva do Nilo. Por que uma dádiva do Nilo? Porque se não houvesse o rio Nilo, não haveria Egito, porque grande parte do Egito fica no deserto do Saara. Então, se você tira o rio, fica o quê? Fica o deserto. Então, só existe Egito por causa do rio Nilo. O rio Nilo, na época das cheias, que era entre os meses de junho a setembro, ele enchia e quando ele voltava ao leito normal, ele deixava as terras férteis para o plantio. Para aproveitar melhor a água do rio, os antigos egípcios eles faziam canais de irrigação para levar água a locais mais distantes e faziam barragens e represas, né, para evitar que a cheia fosse onde eles não queriam que fosse. Então, de outubro a junho, o rio voltava ao normal e era essa época em que eles semeavam a terra e faziam a colheita. Essas comunidades de nomos eles eram independentes e mais tarde eles foram formando as cidades. Mais ou menos em 3500 a.C., os nomos do sul, lembrando que os nomos são as comunidades, os nomos do sul eles se uniram formando o Alto Egito e os nomos do norte fundaram o Baixo Egito. O faraó Menés, que era do Alto Egito, ele guerreou com o Baixo Egito e ganhou a guerra e acabou unificando os dois Egitos, né? O Alto e o Baixo. E passou a ser faraó, passou a ser rei de todo o Egito. Tanto que o faraó ele usava duas coroas, representando o quê? O Alto e o Baixo Egito. Faraó quer dizer casa real. Então, é o que significa a palavra faraó. Falando dele, o faraó ele era o rei do Egito, eram responsáveis pela criação das leis, pela cobrança de impostos, pela produção agrícola, eles controlavam as obras públicas. Aliás, quando estava na época da cheia, os camponeses eles trabalhavam nas obras públicas. Ele era dono de todas as terras, que por sua vez ele doava aos nobres. Então, as terras não pertenciam aos camponeses, pertenciam ao faraó. E esse faraó, todos eles, eram considerados deuses. O primeiro faraó teria sido Osíris, e todos os faraós eram tidos como descendentes de Osíris. Então ele era considerado um deus ou um enviado de Deus. É uma característica de um governo teocrático. Então, o governo egípcio era um governo teocrático. A nobreza era outra classe que tinha privilégios, porque recebiam as terras, ou os militares de alta patente também recebiam as terras. Então, ali estavam os funcionários reais, os militares de alta patente, os escribas, que eram considerados da nobreza, que tinham as terras, não eram deles. As terras eram do faraó que doava para eles. Os camponeses eram os felais, também conhecidos como felais. Eles trabalhavam na agricultura, logicamente, e eram obrigados a pagar impostos. Esses impostos não eram em dinheiro, eram em produtos. E era com esses impostos que o faraó sustentava toda a sociedade. Na época das cheias, esses camponeses não trabalhavam na agricultura, mas logicamente também não ficavam à toa. Eles iam trabalhar nas grandes obras públicas, na construção das pirâmides, né, dos canais de irrigação, etc. Havia os escravos, né, inclusive na Bíblia a gente tem referência de que os hebreus foram escravizados no Egito. Os escravos eram prisioneiros de guerra.
eles eram escravos domésticos ou eles trabalhavam nas obras. Não era um grande número. Os mais famosos que nós temos são os hebreus. Os hebreus foram escravizados no Egito e foram libertados por Moisés. Quando eu for falar dos hebreus, a gente fala sobre isso. Havia os artesãos, logicamente, os comerciantes que faziam comércio ali entre as cidades, sempre utilizando o rio também como meio de transporte. O rio ele era também para isso, para fazer transporte de mercadorias. Os funcionários públicos eles trabalhavam diretamente com os faraós. Dentre os funcionários públicos, a gente destaca os escribas, que tinham uma posição privilegiada porque eram os únicos a saberem ler, escrever e fazer contas. Nem mesmo os sacerdotes, os faraós, detinham a escrita do hieróglifo, que era a escrita egípcia. Os sacerdotes, eles organizavam as cerimônias religiosas e administravam os templos, eram vários deuses. Então, cada deus tinha o seu templo e tinha os seus sacerdotes responsáveis. Os chefes militares eram responsáveis pela defesa do território e pelas guerras de conquista. E uma coisa muito interessante de se falar é que no Egito não havia mobilidade social. O que é mobilidade social? É a pessoa ser pobre, por exemplo, na nossa sociedade, a gente tem mobilidade social, pouca, mas tem. A pessoa pode nascer pobre, mas ela pode crescer na vida, ela pode ou ganhar na loteria, ou ela pode, com o trabalho dela, comprar um negócio, fazer um negócio crescer e enriquecer com aquele negócio. Então, ela de uma classe pobre, ela passa a uma classe mais rica. No Egito isso não era possível, era uma sociedade meio que de castas. Então, não havia possibilidade do cara ser camponês e virar um nobre, ou do nobre virar camponês, não tinha essa possibilidade. Inclusive, os casamentos entre as classes diferentes eram proibidos. Não poderia, né? Um camponês casar com uma nobre ou uma nobre casar com um camponês. Não tinha isso. A religião, como eu falei nas outras postagens, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, e esses deuses eles poderiam ter características humanas, eram representados como seres humanos, então quando acontece isso, são deuses antropomórficos, como eram os deuses gregos e romanos, eram deuses antropomórficos, porque representavam e tinham sentimentos humanos. Mas no Egito isso era meio misturado. Alguns eram representados pela forma humana, outros eram representados como animais, e a gente chama de zoomórficos. Outros eram representados misturados, cabeça de animal e corpo humano. Então a gente chama de antropozomórficos, ou seja, a mistura dos dois. E uma coisa interessante que eu também falei nas postagens anteriores era a questão de por que tem as múmias, por que era necessário mumificar os mortos. E aí eu coloquei lá no Instagram e o pessoal disse porque acreditavam na vida após a morte. Acreditar na vida após a morte, a nossa sociedade, a grande maioria, também acredita. Não era essa a razão de se mumificar o corpo. Acreditar, mas de que modo eles acreditavam na vida após a morte? Eles acreditavam que quando a pessoa morria, ela tinha que comparecer para ser julgada no tribunal de Osíris, que era um dos deuses egípcios. E aí conta-se que eles pegavam o coração da pessoa e colocavam numa balança. De um lado o coração, do outro lado a pena. Se o coração ele fosse mais leve que a pena, a pessoa estava absolvida, estava livre de pecados e era absolvida no tribunal. Se o coração tivesse mais pesado do que a pena, ele não era absolvido. Então, o que acontecia? O cara que era absolvido, ele voltava a ter o direito à vida no mesmo corpo. Não era uma reencarnação, não era nascer de novo em outro corpo, era voltar à vida no mesmo corpo. Então, se eu preciso voltar à vida no mesmo corpo, o meu corpo tem que estar preservado. Então, a técnica da mumificação era para a preservação do corpo, porque eles acreditavam que essa vida após a morte aconteceria no mesmo corpo, aproveitaria-se a mesma vestimenta corporal. Se o cara não fosse absolvido, ele era devorado por um monstro. Né? Então, assim, os faraós, eles eram mumificados, e as pirâmides, na verdade, eram os grandes túmulos dos faraós,
representavam, eles faziam uma representação do palácio, né, do que a pessoa, como eles acreditavam que a pessoa ia voltar a viver, ela ia precisar de tudo aquilo que ela precisava quando era viva. Então, dentro das pirâmides havia as joias, eles colocavam alimentos, às vezes sacrificavam os funcionários mais próximos para servir ao faraó quando ele retornasse à vida. Os nobres também eram mumificados, mas não eram guardados em pirâmides, era outro tipo de construção. E a mumificação era cara, então não era para todo mundo. Os mais pobres não eram mumificados, esses eram enterrados nas areias do deserto, né? Eles desenvolveram uma escrita, que é o hierógrafo, que era uma escrita, que era um sistema de símbolos que representavam palavras ou ideias. Foi paralelamente, mas ao mesmo tempo que a escrita cuneiforme, mas na deles era o hierógrafo, né? E demais, eles foram conquistados em 525 a.C. pelos persas. E aí o Egito passa a fazer parte do Império Persa, é outro povo da antiguidade que se destaca. E, no mais, é isso. Curtam o vídeo, deem um like e sigam lá no YouTube também, porque sempre tem novidades. Um grande beijo, tchau!